Bem-vindo ao canal Guerras que Mudaram o Mundo. Aqui investigaremos desde as guerras mais antigas até os conflitos modernos e contemporâneos. E neste vídeo falaremos sobre a história do Massacre de Nanquim. O Massacre de Nanquim, também conhecido, ocorreu durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, entre os anos de 1937 e 1938. Foi um dos episódios mais brutais e violentos da história moderna e resultou em inúmeras atrocidades cometidas pelo exército imperial japonês contra a população chinesa e soldados rendidos na cidade de Nanquim, Nanjing, então capital da China. Após a invasão japonesa em julho de 1937, as forças chinesas foram forçadas a recuar e abandonar a cidade. Em dezembro do mesmo ano, as tropas japonesas alcançaram Nanquim e iniciaram uma campanha de terror sem precedentes. Durante aproximadamente 6 semanas, os soldados japoneses cometeram violência em massa, assassinatos, saques e destruição indiscriminada. Estima-se que entre 200.000 e 300.000 chineses tenham sido mortos durante o massacre. Mulheres, crianças e idosos não foram poupados da violência brutal, e as histórias de mutilações chocaram o mundo. Além disso, a cidade foi saqueada e incendiada, e inúmeros locais históricos e culturais foram destruídos. O massacre de Nanquim foi amplamente documentado por testemunhas, jornalistas e investigadores internacionais. O testemunho do reverendo John Rabe, um empresário alemão que liderou um comitê de segurança na cidade para proteger os civis chineses, e os registros do Comitê Internacional de Nanquim, que incluíam fotos, filmes e relatos, são algumas das principais fontes de evidências sobre as atrocidades cometidas. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, as atrocidades cometidas em Nanquim foram amplamente divulgadas e investigadas. O Tribunal Penal Internacional para o Extremo Oriente, estabelecido pelos aliados, indiciou e julgou vários líderes militares japoneses por crimes de guerra, incluindo os responsáveis pelo Massacre de Nanquim. O Massacre de Nanquim continua sendo um ponto sensível nas relações sino-japonesas até os dias de hoje, com disputas sobre o número exato de vítimas e a responsabilidade histórica do governo japonês. O evento é frequentemente citado como um exemplo de brutalidade militar japonesa durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa e tem sido objeto de discussões e pesquisas acadêmicas. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, as tensões entre China e Japão em relação ao Massacre de Nanquim permaneceram altas. O governo japonês inicialmente negou ou minimizou a extensão dos eventos, mas com o tempo, várias evidências irrefutáveis foram apresentadas. Em 1995, o livro The Rape of Nanking, escrito por Iris Chan, trouxe ampla atenção internacional ao massacre. O livro detalhava as atrocidades cometidas e incluía testemunhos de sobreviventes e documentos históricos. Isso estimulou uma maior discussão e pesquisa sobre o massacre e pressionou o governo japonês a enfrentar seu passado histórico. Desde então, tem havido esforços para preservar a memória do massacre de Nanquim e educar as gerações futuras sobre os eventos. Em Nanquim, o Memorial do Massacre de Nanquim foi construído para homenagear as vítimas e contar a história do massacre. O museu exibe fotografias, documentos e objetos relacionados ao evento. As relações sino-japonesas têm sido complicadas e muitas vezes tensas, com o massacre de Nanquim sendo um dos principais pontos de discórdia. O governo chinês frequentemente critica o Japão por não reconhecer plenamente as atrocidades e exigir desculpas e compensações adicionais. Por outro lado, alguns setores nacionalistas no Japão contestam a extensão do massacre ou tentam minimizá-lo, o que gera tensões adicionais. Apesar das divergências, houve esforços para melhorar as relações sino-japonesas e promover a reconciliação. Vários líderes políticos japoneses, incluindo primeiros-ministros, visitaram o Memorial do Massacre de Nanquim e expressaram pesar pelas vítimas. Além disso, acordos de cooperação econômica foram alcançados entre os dois países, buscando uma maior integração e estabilidade na região. O Massacre de Nanquim continua sendo um evento trágico e doloroso na história sino-japonesa. O seu impacto duradouro e as controvérsias em torno dele destacam a importância de confrontar e aprender com os erros do passado, a fim de construir um futuro de paz e compreensão mútua.
As discussões e debates em torno do massacre de Nanquim continuam até os dias atuais, tanto no âmbito acadêmico quanto político. A questão das desculpas oficiais e reparações financeiras ainda é um ponto sensível nas relações sino-japonesas. O governo chinês tem pressionado o Japão para que faça uma retratação oficial mais abrangente e ofereça compensações financeiras às vítimas do massacre e aos seus descendentes. Além disso, a China tem buscado manter viva a memória do massacre como um lembrete dos horrores da guerra e do imperialismo japonês. Por sua vez, o governo japonês tem emitido declarações oficiais expressando remorso e reconhecendo as atrocidades cometidas durante o massacre de Nanquim. O então primeiro-ministro japonês, Tomoichi Murayama, emitiu uma declaração em 1995, na qual expressou sentimentos de profundo remorso e pedido de desculpas pelas ações do Japão durante a guerra. Essa declaração foi um marco importante nas relações sino-japonesas. No entanto, algumas vozes nacionalistas no Japão contestam essas desculpas e buscam negar ou minimizar o alcance do massacre. Isso cria tensões adicionais e dificulta a reconciliação plena entre os dois países. Além das questões políticas, o massacre de Nanquim também teve um impacto significativo no campo da memória coletiva e da reconciliação histórica. Organizações não governamentais, acadêmicos e ativistas têm trabalhado para promover a conscientização sobre o massacre e encorajar o diálogo entre chineses e japoneses. Também é importante ressaltar que o massacre de Nanquim não é o único exemplo de atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Há outros eventos trágicos, como o massacre de Unit 731 e o massacre de Comfort Women, que também geram debates e controvérsias entre os dois países. No geral, o massacre de Nanquim permanece como um evento sombrio e uma lembrança dolorosa de um período histórico marcado por conflitos e violência. A busca por reconciliação e compreensão mútua entre China e Japão continua sendo um desafio, mas é fundamental para a estabilidade e a paz na região.